matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Se você é um aluno focado, uma aluna focada, que tem um objetivo para o futuro, que quer fazer um vestibular e passar para uma universidade bacana, você veio ao lugar certo. Aqui no canal Matemática Simples e Prática, eu abordo as principais habilidades que são cobradas aí nos melhores vestibulares. Então, venha comigo. Então, nesse vídeo eu vou trazer para você a correção da questão número 38 da prova do Mackenzie, segundo semestre 2023, cujo tema, como eu disse na abertura do vídeo, é um dos mais cobrados aí nos vestibulares, no Enem, nos concursos públicos e também mais úteis no nosso dia a dia, que é regra de 3 simples. A questão propõe o seguinte: um estudante de graduação faz seus treinos em uma academia perto de sua faculdade, o que facilita sua frequência assídua. Esse estudante tem 1,5 m de altura e observa num dia ensolarado as sombras de uma torre de transmissão de TV e a sua própria. Como não dispõe de um material apropriado para realizar a medição, ele utiliza um cordão. Após medir sua sombra, compara com a medida da sombra da torre, concluindo que a medida da torre é 10 vezes maior do que a sua. A altura da torre é quanto? Então veja bem, como eu disse, trata-se de regra de 3 simples. E eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Então esse estudante, o nosso estudantezinho que chegou focado, chegou motivado, tem 1,5 m de altura. E ele faz a seguinte observação. Ele observa a sombra do Sol em relação ao seu próprio corpo, que é projetada no solo, mas não sabe qual o comprimento dessa sombra. Aí ele pega um cordão e mede essa sombra. Qual o comprimento do cordão? X, porque é um valor desconhecido. Mas ele observa ao mesmo tempo que, no mesmo momento, o Sol projeta uma sombra da torre que equivale a 10 vezes a sua sombra. Então, ele vai colocar aqui 10x, 10 vezes o comprimento do cordão, que ele não sabe quanto e chamou de x. E aqui que entra a regra de 3 simples. Por que regra de 3 simples? Veja bem, comparando as sombras do estudante da torre, x comparado com 10x, precisa ter a mesma proporção da altura do estudante com a altura da torre. Isso porque o Sol é o mesmo, está na mesma posição. E aqui, regra de 3 simples, porque 3 medidas estão já pré-determinadas. E uma quarta é que a gente precisa determinar. Por isso, regra de 3. 1, 2, 3. A gente tem 3 e com a proporcionalidade dessas grandezas a gente acha a altura da torre. O primeiro passo aqui é fazer o quê? Analisar se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Você indica uma flechinha para o que você procura, que aqui no caso é o H, e pergunta se x projeta uma sombra de 10x, 1,5 m vai projetar também uma sombra maior ou menor? Uma sombra menor. Como aqui a setinha está indicando para o menor, que é a altura do menino, a altura do estudante é menor que a altura da sombra, 1,5 m também vai ser menor do que a altura da torre. Em regra de 3 simples, se as grandezas forem diretamente proporcionais, você multiplica em cruz. XH, daqui para lá, 1 vezes e meia, 10 é 15. Isolando x, 15x sobre x, que vem aqui, está em uma multiplicação, passou em uma divisão. E quando a gente simplifica, simplifica. Então, corta o x e dá 15. Aqui eu poderia simplesmente ter multiplicado 10 por 1,5, mas eu quis mostrar o processo completo, porque nem toda hora é tão fácil assim. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Mas tenha a certeza que sempre essa ferramenta chamada regra de 3 simples vai te ajudar em algum vestibular, em algum concurso que você fizer, em alguma prova. Ela é muito, muito, muito útil. Então, para você ver várias videoaulas com a correção de várias questões dos melhores vestibulares, te mostrando quais habilidades são mais cobradas, quais ferramentas são mais úteis, venha para o canal Matemática Simples e Prática. Aqui eu vou compartilhar com você toda a experiência que eu adquiri dando aula por 33 anos trabalhando com aula de matemática. Eu adoro matemática e é por isso que eu não poderia jamais trazer somente para mim todos esses conhecimentos que eu adquiri
adquiri nesse relacionamento que eu tive com meus alunos, que por sinal foi muito bom. Eu sempre sou muito respeitado, eu gosto muito dos meus alunos e eu quero compartilhar isso com você, ok? Eu te proponho que se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Assim, nós vamos compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.